Bom dia, bom dia, bom dia. Bora chegar? Domingo, 1º de fevereiro. Bom dia, bom dia, bom dia. Salve, nanã. Salve as crianças. Salve, bananã. Bem-vindos à lua na sua fase cheia em Leão, abrindo fevereiro, a lua da neve, purificação, silêncio, ao mesmo tempo uma lua de cocriação, de movimentação, num mês onde a gente vai trocar energia para colocar ainda mais gás no que a gente precisa. E o mais legal, gente, é que a coisa tá se transformando, se movimentando, indo para um patamar que, em palavras, é difícil descrever, mas ao mesmo tempo é mais prático. É uma movimentação muito mais prática, porque ela é muito de observação. Esses últimos anos tem ficado muito mais claro para mim, né? E eu venho falando com vocês, né? Que o autoconhecimento e a autoconsciência, ela é muito do agir, do praticar, do observar, da sutileza, né? E nesse último ano ficou ainda mais profundo, porque a observação, o olhar que a gente tem que ter para a gente mesmo, como que a gente está lidando com aquela decisão que a gente está no mesmo momento tomando, naquela reatividade que aconteceu. Por que aconteceu, se o trabalho diário é para reduzir ou até nem entrar na reatividade, né? E entrar nessa profundidade é você compreender cada passo que é dado. E fevereiro está entrando muito dentro disso. Por que fevereiro está entrando muito dentro disso? Porque realmente estamos entrando no mês do corte final. Aquele momento, a gente tem ali 17 dias. Vou colocar os 17 dias para realmente despedir do velho. Porque aquela pontinha que tá segurando a pele velha da serpente, ela tá muito próxima para soltar. E eu tenho quase certeza que isso tá gerando um incômodo não identificado, uma movimentação para algo que você ainda não identificou, dualidades de sentimento. Isso tudo faz parte do processo atual. Isso tudo faz parte de tudo que a gente está recebendo. Esse instinto de parecer que está tudo um pouco mais acelerado faz parte do processo. Imagina agora quando entrar a energia do cavalo de fogo. Gente, vai ser assim, surreal. E com essa movimentação toda, a gente tem muitos regentes de movimentação esse ano, né? E de tudo que eu venho trabalhando esses últimos anos, dos últimos atendimentos, dos depoimentos que eu venho recebendo, do acompanhamento de processos que eu venho tendo, eu percebi que fluir nessa energia, fluir com isso, é você praticar com muito mais leveza e tranquilidade, independente do desafio, porque fica dual, porque ainda há um resquício de apego,
do sofrimento. A gente, quem é da minha geração principalmente, a gente ainda é apegado a conquista, ela tem que ser sofrida, ela tem que ser batalhada até a última gota de sangue. Gente, eu não precisa disso. O mais interessante é que não precisa disso. Isso está mudando, porque a gente está mudando de frequência. E dentro disso, o mago, ele vem muito nos auxiliar nisso. Mostrar que desafios vão ter, porque a gente está aqui para aprender e evoluir. Então, é necessário ter aquele empurrão. Mas o olhar que é diferente. Então, a metodologia mago desse ano, que esse ano eu vou trabalhar muito com os regentes, ela vem dentro de movimento, autoconsciência, gestão da energia e orientação. Por quê? Entender o tempo em que vivemos, entender como que a gente organiza essa energia interna para poder colocar ela em prática externamente. E ao mesmo tempo trazer essa ação com mais clareza é muito o movimento do mago. Porque nós somos uma alquimia, nós somos uma energia. Só que quando estamos principalmente paralisados, é porque quando a gente, ou por alguma situação, se desviou do foco, por algum movimento, teve que se readaptar, ou por desconexão com a gente mesmo, a gente acabou tendo que abrir mão de algo. Gente, e isso, abrir mão do que é nosso, do que é real, de coração, é despender uma energia tão gigante, tão grande, que faz com que realmente a direção fique encurtada, a gente se perde. A gente entra no modo questionador, não inteligente. E não entrar nesse mood é o desafio. Eu venho muito principalmente esses últimos 2 anos, trabalhando muito esse caminho, né, de coerência, que eu falo muito com vocês, de adaptabilidade, de observação, orai, vigiai, né? E com essas quebras de padrões, e essas quebras de crenças limitantes, que cada vez que vai descamando, né, vai aprofundando, eu venho percebendo que esse agir com clareza, essa organização energética, ela é muito importante. Ela tem uma funcionalidade de valor, prática, estratégica, muito visível, porque a gente vai observando nos detalhes o que é necessário. Mas mesmo enxergando nos detalhes, muitas das vezes a gente ainda, por vários fatores, principalmente que a gente ainda está em fase de transição, né? A gente paralisa, a gente fica quieto, a gente não consegue enxergar.
E o método Mago, ele veio justamente para ajudar nesse enxergar, nessa organização, nessa estratégia. Compreender essa energia interna é compreender quem somos, onde estamos e o que estamos fazendo. Presta atenção, o que seu corpo reage quando você não está conectado com o que é seu, ou não está conectado com o que te move. Outra atenção que a gente vai ter que ter muito esse ano é ao corpo. Ele é um condutor energético assim formidável. Ele te dá um sinal antes que a mente te sabote. Porque quando a gente compreende o que o corpo está te indicando, a gente consegue administrar as histórias que a mente conta. E o Mago vem muito disso, né? O movimento, ele é constante. Mas como que a gente administra esse movimento? Como é que a gente sabe o quanto que esse movimento ele tem que ser mais apressado ou ele tem que ser mais lento? A autoconsciência, ela é muito interessante, porque ela não é sabotadora. Não, ela não é sabotadora. Ela muitas das vezes é ponto de partida, ela é resposta, ela é movimento. Mas o quanto que a gente desvincula para realmente ela ser uma ferramenta para que a gente viva esse movimento com leveza. Gerenciar a energia é um ponto-chave, assim, interessantíssimo. Porque a nossa energia, ela tem que vir de dentro. Mas não quer dizer que a gente não tenha energia externa, porque ela faz parte. Mas como que a gente organiza essa energia interna para que ela possa melhor se conectar com a externa? Porque a externa, ela só vai ser eficiente se tiver coerência com a interna. E aí vamos nessa conexão toda que a gente vai se orientando. Isso tudo, gente, é uma bússola. Quando a gente conecta, equilibra, movimento, autoconsciência, gestão de energia e orientação, ela vira uma bússola. A alma sabe o caminho. A alma sabe o caminho. Você sabe escutar? Você sabe praticar o que você está escutando? O Mago vem para isso. Fevereiro vem com muita movimentação. E ele vem fracionado, né? Apesar de ser um mês mais curto em matriz, mas é um mês forte. Amanhã vem Iemanjá, já com as suas águas, lavando tudo, trazendo o amor da paciência, mas o quanto que a gente entende, o quanto que a gente tem que purificar em plena lua cheia de neve, em Leão, brilho. Mas esse brilho, será que esse brilho precisa ser tão aparente? Ou ele tem um momento certo para brilhar? Eu amo isso tudo, porque a direção que a gente tem é muito claro, é muito clara do caminho que a gente pode traçar. Só que temos que estar dispostos
a passar por tsunamis, por vulcão, por tempestades. E aí? Tá disposto? Não é um caminho tranquilo. É leve. Tem tranquilidade? Tem. Mas tem seus momentos. A tempestade, ela ensina tanto. Uma água recuada antes do tsunami te ensina absurdamente. Um vulcão antes da erupção, ele te indica tanta coisa. Aprendamos a colocar o desafio ao nosso favor, as tempestades ao nosso favor. O tanto que isso é incrível foi outra coisa que eu aprendi, principalmente com os marinheiros, em relação à tempestade, navegação, orientação. Bora saber a energia dessa semana? Eu vou falar mais durante a semana sobre isso. Agendamento já está aí a todo vapor para fevereiro, mas eu vou colocar bonitinho aí para vocês todas as informações, ok? Bora agradecer, a gente antemão já agradece fevereiro por tudo que ele vai trazer, independente do que. Cada acontecimento tem propósito, cada acontecimento tem um porquê. Só agradece, deixa fluir e expanda a consciência para compreender, ok? Respira, hoje vem todo mundo aqui de esquerda, todo mundo não pode falar, mas aqui tá Exu e Maria Padilha para abrir nossa semana aí, trazendo tudo que há de melhor pra gente, orientação. O que são as cartas, né, gente? As cartas nada mais são do que orientação. Não existe resposta pronta. Nós não somos uma resposta pronta. Apesar de nós já termos as respostas. Vocês entendem a dualidade disso? Tanto que é legal. Mas temos que compreender que as orientações que vêm, elas vêm para agregar. E estamos numa lua cheia. Lua cheia é o quê? Abundância. É o quê? Crescimento. Então tome cuidado com tudo que você vai pensar, tudo que você vai emanar, que estamos numa lua cheia. Tudo expande, tudo cresce. E as orientações aqui para essa semana são justamente numa lua cheia para você respirar e compreender tudo que você pode fazer. Não existe resposta pronta. Existe aquilo que é do seu processo que faz sentido para você. Exu abre caminho, Padilha traz movimento e o animal de poder, ele traz o que é necessário, o que é preciso fazer para que a movimentação ela seja ainda mais pontual. Porque as características que a gente traz do animal é justamente naquilo que a gente precisa. A gente não precisa de pegar tudo. A gente precisa pegar de um ponto. Eu tô arquetipando, essa semana, eu arquetipei a torre. Por quê? Porque tá dentro do meu processo. A orientação que a mesa me trouxe, ela me trouxe a torre. Mas é um momento. Qual é o seu momento? Você sabe fazer a leitura dele? Por isso é que o método mago, ele vem para te ajudar a discernir e a compreender. Até a utilizar os arquétipos e a compreender quando você precisa mudar do arquétipo. O animal de poder essa semana, ele vem justamente nesse ponto. É trazer o que a gente precisa, talvez, aí de Ai, gente, como é que é a palavra? Uma característica para a gente poder realizar o que a gente precisa. Peço licença aos mentores, mestres e guias de cada um que irá receber a mensagem, que seja de conselho e orientação.
que seja de alento para uma semana, a 1º de fevereiro, muito próspera, feliz e abundante. Bora saber, ó. A luva já pulou aqui. Aqui a luva pulou, né? A finalização da serpente. Olha com vocês, gente. É a serpente. Vem novidade por aí, gente. É o mês muito potente. E vem trazendo sucesso. Exu aqui vem só confirmando a nossa conversa. Realmente deixa essa pele, respira, compreenda tudo que você vai receber de mensagem, porque o sucesso é garantido, gente. E todas as informações que eu tenho recebido de mensagem canalizada é justamente a carta da ferradura. É um mês de muito sucesso, principalmente para alguns signos que finalizaram seus processos kármicos aí nos últimos 30 anos, os seus últimos 9 anos, seus últimos 14 anos. Ai, graças a Deus, gente. Eu sou do signo de terra. Acabou e agora a movimentação é outra. Então aguardem, prestem atenção. Mas para que isso aconteça é preciso soltar realmente, verdadeiramente a pele. Vem aqui, ó. Padilha vem só confirmando. Olha só, gente, na mesma luz vermelha vem falando justamente desse vínculo com que não é mais para ser. Desvincula. Isso traz ficar preso a algo que não é mais do seu momento, do seu movimento, faz com que você crie ansiedade, fique preso ao que a medos, a receios, paralisa. Aqui, gente, tá todo... Olha só, tanto Exu quanto Padilha. Eles vêm falando justamente do que a gente está conversando. Punhal, espiritualidade menor ou maior? Espiritualidade menor. Nós somos extremamente guiados, extremamente apoiados, extremamente guardados. Agradeça todos os dias. Preste atenção que eles mandam mensagem, gente, de tudo quanto é forma, de tudo quanto é lugar. Quando você menos espera. Hoje eu recebi uma mensagem às 2h20. Hora invertida. E aqui vem a rosa vermelha. Prestem atenção nas ocorrências dessa semana. Prestem atenção no que vocês vão receber de mensagem e nas situações principalmente. Prestem atenção, principalmente nas situações. Tá? É importante porque dentro das situações também tem mensagem. Dentro das situações também tem um recadinho para vocês. Porque dentro do que pode estar acontecendo, ali pode estar a resposta que você tanto procura. Para deixar ou não deixar, fechar ou não fechar, continuar ou não continuar. Que semana! Mas não podia ser diferente, gente. Não achei. Não achei, não. Pensa. Não poderia ser diferente. Fica um pouquinho mais em silêncio em algumas situações. Daí vem o Falcão. O que a gente está na semana de observação? O que a gente falou? Adoro. E vem o Falcão, que atua com a energia da visão amplificada do todo. É um mensageiro que voa em círculos. Um sinal do dever de vigiar. Vigiar e orar. Ter estratégias para caminhar com o conhecimento do alto. Observar ao redor para abrir oportunidades.
aflorar as habilidades para ser a melhor versão de si mesmo. Eu sou a iluminação e ampliação da consciência, uma vigilância paciente com habilidade de grande visão. Clarifico minha vida no equilíbrio de luz e sombra, caminho com sabedoria na minha missão terrena. Semana poderosa, é uma semana de lua cheia, então preparem-se, observem, movimentem. Bem-vindo fevereiro, bem-vindo ao Método Mago. Falarei mais um pouquinho, mas a agenda já está aberta. Sai lá na minha bio, clicar aqui também, só me chamar no direct que a gente bate um papo e assim a gente vai movimentando do jeito que 2026 está pedindo, tá bom? Lindo domingo, beijo pra vocês, gratidão, 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 e a gente vai se falando em uma semana em que o sucesso vai brilhar, só vai depender de como você vai reagir ao que você vai receber e as situações que irão aparecer.